Olá, vamos para mais uma aula de educação física, ok? Então, tá aí o meu nome aí, ó, professor Marcos Melo, Educação Física. Então, vamos ver aí qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos lá. Então, tá aí, ó, aula 1, objeto de conhecimento, lixo e reciclagem, barra, né, água e o planeta. E o detalhamento, tipos de higiene, impactos da higiene ambiental sobre o planeta. Tá bom? Ok? Vamos para a nossa aula, vamos lá. Ok, então tá aí para vocês verem, né? Os baldezinhos, as lixeiras aí, né? E só para lembrar, cada cor aí, né, tem um significado. Você não vai jogar o vidro, né, nesse aqui que é preto, né? Ou o plástico, né? Que vai lá no amarelo, que cada um tem o seu conteúdo certo. No caso aí, o preto aí são os resíduos contaminados, só para lembrar rapidamente, tá? O verde, gente, é vidro, né? O vermelho é o plástico, né? O azul é o papel e o último lá, o amarelo, são os metais, beleza? Então, quando vocês acharem em algum lugar isso aí, já está sabendo. É de preferência colocar, né, no lugar adequado para poder fazer a reciclagem mais rápida, ok? Tá bom? Então, prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, né? Tá aí, ó, né? A relação entre o manejo adequado do lixo, né, a preservação da água e as práticas de higiene ambiental são fundamentais para a sustentabilidade do planeta, gente. Então, isso aqui é algo importante que muitas pessoas ainda não dão assim o valor que deveriam dar e fazem o descarte assim de qualquer maneira, né? Dificultando aí a manter os lugares limpos, a gente manter os nossos rios, né, sem poluição, ok? Tá bom? Mas nós vamos ver isso aí durante a nossa aula. Então, ó, o descarte incorreto, né, de resíduos e o desperdício de recursos hídricos geram impactos graves, como a poluição, o desequilíbrio, né, do ecossistema e escassez de água potável. Quanto mais poluído aí os rios, as nascentes, vai ser pior, né? Vai começar a ter dificuldade para a gente encontrar uma água potável, porque se você tem um rio, um riacho, né, com essa poluição, obviamente que nós vamos, de repente, estar contaminando aqui os lençóis freáticos que ficam, né, por baixo, ok? Além disso, a higiene ambiental, que engloba desde cuidados pessoais até a gestão de resíduos urbanos, desempenha um papel crucial, como está aí, né, na saúde pública, gente, é isso mesmo, e na conservação da natureza. Infelizmente, eu tenho visto aí as pessoas descartando, né, todo tipo de material, de qualquer forma, joga assim pela janela do carro, ou está andando no meio da rua, joga plástico de qualquer jeito, não descarta ou não coloca, né, num lugar adequado, ou guarde seu lixo para colocar em um lugar mais adequado, e não fazer esse descarte aí de qualquer maneira para acontecer isso aqui, ok? Então, ó, nessa aula, gente, nós vamos ver, abordaremos os conceitos fundamentais, boas práticas e os desafios específicos da região amazônica, né? Um bioma essencial para o equilíbrio ecológico global, ok? Mas para começar tudo isso aí, vamos ver o que seria o lixo, tá aí, ó, né? Professor, o que é isso? O que é o lixo? O conceito dele tá aí, ó. É qualquer material descartado após o seu uso, podendo ser classificado em, então tá aí, ó, o orgânico, né? Restos de alimentos, né? Cascas de frutas e verduras biodegradáveis, ok? Esse é o lixo orgânico. Nós temos o reciclável. Quem é o reciclável? É o papel, o plástico, vidro e metais. Podem ser reaproveitados, né? Nós vamos ver dados daqui a pouco interessantes sobre a parte de recicláveis, né? Os não recicláveis, fraldas, papel higiênicos e adesivos, né? Destino adequado em aterros. Esse aí já vai direto para o aterro, ok? Tem os perigosos, né? Que são as pilhas, baterias, lixo eletrônico e produtos químicos, requerem tratamentos especiais. Normalmente, tem alguns locais que recebem todo esse material aí, né? De repente, alguma farmácia, mercados grandes, tem os locais para você estar indo lá e descartar direitinho, tá bom? Ok? E vamos ver agora o conceito aí de reciclagem. O que é isso, professor? O que é reciclar? Para quem nunca viu o conceito, está aí. Reciclagem é um processo de transformação, né? De transformar os resíduos em novos produtos,
reduzindo a extração de matéria-prima e a poluição. Sua importância aí inclui no quê? Né? Tá aí. Mas antes de falar, gente, o plástico, por exemplo, a gente recicla. Então, a gente vai evitar que se use uma matéria-prima, não é isso? Papelão, papel é reciclável. Vai reduzir o quê? Né? O desmatamento, ou até mesmo dessas florestas que elas são recicláveis também, né? Eles tiram um tanto de uma floresta, mas já tem uma outra parte sendo plantada daquele tipo de madeira para poder fazer, né, os papéis. Então, isso aí também vai começar a diminuir com essa reciclagem, ok? Então tá, ó, redução de aterros sanitários, evitando contaminação do solo e lençóis freáticos, porque existem vários aterros aí que é complicado, né? As pessoas não fazem da forma correta. Então, com essa reciclagem, vai evitar esses aterros aí, tá bom? Economia de energia, né? Exemplo, reciclar alumínio gasta 95% menos energia que produzi-lo, né, do mineral. Olha que bacana, né? Por isso que você vê, às vezes, o pessoal na rua aí, né, não pode ver uma latinha de alumínio, peças de alumínio, e até porque o peso do alumínio, né, o quilo, como é comprado por quilo nas recicladoras, é um dinheirinho, né, que vale a pena, ok? Preservação aí, ó, também de recursos naturais, menos desmatamento e mineração. Acabei de falar isso aí, ok? Boas práticas da reciclagem, tá aí, ó, para vocês verem, né? Separar resíduos secos, recicláveis e úmidos, orgânicos, né? É bom que se separe, ainda mais se você, onde você mora aí, tem como fazer essa reciclagem, ok? Lavar embalagens também, ó, antes do descarte, evita mau cheiro e atrair animais. Então, é bom, né? Vai descartar lá um plástico que está com um cheiro, né? Ainda tem resíduo, lava bem e bota lá para reciclar. Seria melhor. Para evitar o quê? Que atrai esse monte de animais, as baratas principalmente, ou formiga, tá bom? Lavar a embalagem. O próximo aí é utilizar o ecopontos e cooperativas de catadores. Eu sei que é complicado, gente, mas quem puder, né, fazer isso seria uma boa. Existem vários supermercados aí grandes, né, de grandes redes aí, que eles fazem todo esse trabalho, né? Assim como tem pequenos, como farmácias aí, que pegam as pilhas, baterias ou algum outro material eletrônico para poder fazer essa reciclagem, tá bom? Coleta seletiva. O que é isso, professor? Tá aí ó, o conceito. A coleta seletiva consiste na separação do quê? Dos resíduos sólidos, conforme sua composição e possibilidade de reaproveitamento, né? Tá bom? Isso que é uma coleta seletiva. Vai pegar um material que tem como a gente fazer essa separação desses resíduos e fazer a reciclagem dele, né? Os seus principais objetivos são, tá aí, ó, reduzir o volume de lixo em aterros sanitários, para evitar o quê? A contaminação do solo, facilitar a reciclagem aí, ó, e economia, né? E economia circular. Quando você começa a ter essas empresas de reciclagem, vai ter um monte de pessoas aqui trabalhando para fazer a coleta desse material. Então, né, vai ajudar muitas pessoas aí com essa parte econômica. Diminuir a extração aí, ó, vamos ver, né, de recursos naturais. Desmatamento é para ficar derrubando árvores, para ficar extraindo minério, para poder fazer certos materiais, ok? Gerar emprego, como acabamos de falar também, e renda por meio de cooperativas de catadores, né? Existem essas cooperativas aí que ajudam muitas pessoas a ganhar o seu dinheirinho ali, né? O seu alimento através dessa coleta seletiva, tá bom? Os desafios aí que nós vamos ver da coleta seletiva no Brasil é muito complicado ainda no nosso país. Por quê, professor? Tá aí, ó, falta de infraestrutura, né? Apenas 18% dos municípios, olha só, apenas 18% dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva implementada, né? Então, nós temos esse problema aí de fazer essa coleta em todo o país, né? Não vamos colocar por região, não, em todo o país. 18% dos municípios é muito pouco, não é isso? Né? Prosseguindo, dificuldade de acesso a ecopontos em periferias e zonas rurais. Então, outra dificuldade que nós vamos ter aí para poder fazer essa coleta.
prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, contaminação, né, dos recicláveis. Resíduos orgânicos misturados, né, viabilizam a reciclagem, né? Essa aí é uma falta de conscientização. Então, assim, quando você for descartar, gente, separa, né, o que seria aí um resíduo orgânico, né, ou um material reciclável. É bom separar, se você puder, vai facilitar, porque dependendo da pessoa que vai fazer a coleta, quando ele vê, ele já não vai querer mais, porque vai gerar um trabalho que eles não vão estar fazendo aí para fazer essa separação. Então, isso aí é um dos desafios também, essa falta de conscientização na hora de descartar alguns materiais. Baixa adesão da população. Muitos ainda desconhecem os benefícios da separação correta, né? O pessoal chega lá, junta tudo, né? Pega aquela lata grande lá, né? De plástico mesmo, bota o saco lá e joga, bota comida, alumínio, plástico, papel, né? Então é complicado. Bota garrafa, PET, de plástico, de vidro, então se torna difícil aí de fazer essa separação correta. Tá bom, gente? Então esses são alguns desafios da coleta seletiva aqui no nosso país. Tá bom? Agora bora falar um pouquinho aí da água e o planeta, né? Cuidados para a preservação. Tanta coisa que a gente pode estar fazendo para ajudar, né? Um deles é isso que nós acabamos de falar, esse jeito que a gente descarta nosso lixo, né? Então eu vejo muito aí nos rios, nos igarapés por onde eu passo, a quantidade de lixo que é jogado, né, no meio da floresta ou dentro desses igarapés ou rios, tá? Então, ó, a água cobre aí, ó, 71% da terra, mas apenas 2,5% é doce e menos de 1% está acessível para consumo, né? Seu desperdício e contaminação ameaçam o ecossistema e populações. Então, olha só, nós temos apenas 2,5% de água doce, né? E menos de 1% aí, ó, está acessível ao consumo. Então, é muito pouco, né? E nós temos aí essa 1% só, é muito pouquinho, ok? Os impactos aí, ó, do desperdício, né? E poluição. Ó, a escassez hídrica, né? 2,2 bilhões de pessoas, gente, não têm acesso à água potável. Isso aí foi, ó, a ONU que colocou agora, em 2023. São muitas pessoas, 2,2 bilhões de pessoas. A contaminação por esgoto e agrotóxico, né, afeta rios e espécies aquáticas. Isso aí acontece muito, né? As alterações no ciclo aí também, ó, hidrológico, né? Desmatamento reduz chuvas e aumentam as secas. É por isso que se fala muito de desmatamento, né? Principalmente no nosso país, na floresta amazônica ou na região centro-oeste também, no Pantanal e outras áreas. Esse desmatamento aí vai causar o quê? Essa redução dessas chuvas, né? E vai aumentar ainda mais a seca, ok? Fechar torneiras, aí, ó, boas práticas para economizar água. Fechar as torneiras ao escovar os dentes, né? Ou ensaboar louça. Gente, muitas pessoas têm mania, vai escovar o dente, né? Aí vai lá, já faz algo errado, bota a pasta de dente e molha. Para quem não sabe, isso é errado, né? Tem que botar só a pasta e escovar seu dente. A própria saliva que vai ajudar a lubrificação e não vai diluir tanto o produto da pasta de dente. Aí, enquanto está aqui, a torneira está aberta. Então, bora evitar de fazer isso. Opa, começou a escovar, fecha. Se tiver que molhar, molha, fecha e escova seus dentes. Vai ensaboar a louça, molha toda a louça, né? Molha ali a sua esponja, passa o detergente ou sabão. Fechou lá? Vai ensaboando. Abre de vez em quando para quê? Para poder molhar a esponja. Só isso. Você já vai estar economizando muito. E também, ó, economia no seu bolso, ok? Fechar as torneiras, né? Escovar os dentes. Reaproveitar água da chuva para jardins e limpeza. Nossa, ainda mais aqui na nossa região, gente, é muita chuva por um período muito grande. Quem tem a capacidade, né, ou tem como coletar essa água, seria uma boa. Caiu no seu telhado, desceu pela calha, vai direto tipo uma caixa d'água. E ali você utilizar essa água para estar lavando o quintal, né, molhando as plantas, ao invés de usar uma água que é cobrada de você, a água que vem, né,
da rede pública, né? Que não é nem pública, é privada, né? Você tem que pagar todo mês ali pela quantidade de água, ok? Consertar vazamentos também, ó, né? Uma torneira pingando, gente, gasta 46 litros por dia. Deixa lá a sua torneirinha do banheiro ou da pia lá, né? Lá da cozinha pingando, você vai ver 46 litros por dia. Você coloca isso aí durante aí, né, um mês, olha quanto que você vai estar pagando sem estar usando, ok? Então, isso aí são boas práticas para economizar água, ok? Tipo de higiene, vamos ver aí, ó, e o seu impacto ambiental. A higiene pessoal é a primeira, práticas individuais, né? Lavar as mãos, tomar banho, higiene bucal. Nós podemos citar como higiene pessoal, né? O exemplo, uso excessivo de água no banho, pode desperdiçar até 180 litros em 15 minutos. Né? Tão bom ficar aquela água ali caindo, né? Aí joga, aí vai passar o sabão, né? O shampoo no cabelo, sai e fica lá caindo. Aí tu fica aqui embaixo se molhando e passando, né? Olha quanta água você está desperdiçando. Então, é bom ter essa consciência, né? Para evitar o desperdício de água e também, ó, economizar, ok? Boas práticas, está aí para vocês verem aí também, ó, banhos curtos e torneiras com fechamento automático. Aí já é um pouquinho, né, mais complicado, porque o automático, uma torneira automática não vai ser baratinho. Mas assim, não está usando, vai lá e fecha, ok? Tá bom? Vamos embora falar agora da higiene alimentar, né? Tá aí, ó, engloba, né, desde a escolha de alimentos saudáveis até o preparo e armazenamento adequado, garantindo, né, segurança nutricional e prevenção de doenças. Então, vocês têm que também tomar cuidado com isso. Os alimentos, de que forma que você pode armazenar ou não. Hoje em dia, gente, todo mundo tem acesso aí pelo celular. Você pode colocar lá quais são os alimentos que eu consigo... posso colocar na geladeira, que não posso, para conservar mais, as formas de conservar, né, de higienizar esses alimentos, né? Os riscos, né, de negligência, tá aí, ó, né? Então, ó, contaminação por bactéria, olha aí o que pode acontecer, ok? Então, contaminação por bactérias. Prosseguindo, nós vamos ver aí, ó, carnes mal cozidas, gente. Pessoal, mas eu gosto de uma carnezinha mal passada, né? Mas isso pode causar problema para você. Ou frutas não lavadas podem causar intoxicações. Então, cuidado, né? Se você tem esse hábito, evite. Ok? Doenças crônicas também, ó, né? Excesso de industrializados é um problema sério. Aumenta o risco de obesidade e diabetes. Então, vamos evitar esse tipo de alimento. Desperdício de alimentos, tá aí, ó, né? Armazenamento incorreto acelera a deterioração, né, dos alimentos. Se você não souber armazenar corretamente, você vai estar fazendo que esse alimento, né, de repente até fora da validade, já não sirva mais para o consumo, tá bom? Lavar bem aí, ó, né, frutas, verduras e utensílios de cozinha também é uma boa prática de higiene alimentar. Cozinhar carnes, né, na temperatura adequada, evitando o que? A salmonela. Então, tem que se preocupar com isso aí, né? Não vai comer, não gosto de mal passado, você está correndo esse risco. Optar por alimentos in natura, né? E reduzir os processados, ok? Tá bom? Bora falar agora um pouquinho da saúde mental, tá aí, ó, né? Envolve práticas, gente, né, que preservam a saúde psicológica, como o gerenciamento do estresse, a busca por equilíbrio emocional e o cuidado com relações interpessoais. Você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você não está nem percebendo, mas já está começando a ter, né, um probleminha de estresse, daqui a pouco passa para depressão e assim vai, tá? Impactos, né, da falta de cuidados. Olha o que pode acontecer. Tá aí, ó. A ansiedade e depressão, acabei de falar. O acúmulo de tensões pode levar a transtornos mentais. Então, tome cuidado, você tem que ter uma válvula de escape para isso. Queda na produtividade, né? Estresse crônico afeta o desempenho no trabalho e nos estudos. Você tenta, né, produzir mais no seu trabalho, ou tenta, né, gravar mais, ou ter um bom estudo, mas você não consegue nem se concentrar como deveria, por causa do nível de estresse elevado. Isolamento social
já é uma forma de você perceber que algo está errado, né? Problemas não tratados podem prejudicar relacionamentos. Então, apareceu algo parecido, bora procurar um especialista para ver o que está acontecendo, que no caso seria um psicólogo, né? Boas práticas está aí, ó. Boas práticas para higiene mental. Praticar exercícios físicos, é isso mesmo, regularmente, liberam endorfinas, que vai ajudar muito a esse nível de estresse. Uma caminhada, uma corrida, pedalar, jogar vôlei, futebol, basquete, pelo menos umas 3 vezes na semana, ok? Reservar momentos aí, ó, de lazer e descanso, evitar sobrecarga. Tire um momento de lazer durante um dia, né, durante o seu dia ou durante algumas vezes na semana, para diminuir esse nível de estresse. Buscar ajuda profissional, como eu falei agora, quando necessário. Quem? Um psicólogo, terapeuta, né, ou psiquiatra mesmo. Eles vão poder lhe ajudar e, de repente, diagnosticar o que você tem realmente, tá? Bora falar um pouquinho agora de higiene doméstica, tá aí, ó. Limpeza de casas e utensílio, tá aí, ó. A senhora aí, ó, tá limpando tudo aí, ó. Já limpou o sofá, o chão, agora tá só arrumando a mesinha de centro, tá bom? Exemplos, tá aí, ó. Produtos de limpeza com fosfatos poluem rios, né? Então, tem que tomar cuidado com esses produtos, tá, gente? Inclusive, hoje em dia você pode botar aí no celular que aparece. Tem gente que fazendo mistura com produtos que não deveriam ser misturados. Está lá escrito no rótulo, mas mistura, né? Quando você vai ver, água sanitária com sabão em pó, ele produz um cheiro ali, uma mistura química com esses dois, vai exalar aí um gás que vai ser prejudicial para você. Assim como tem outros também que não podem ser misturados, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Usar vinagre, tá aí, ó, né? E bicarbonato, alternativas ecológicas. Gente, é o que mais se fala hoje em dia. O bicarbonato hoje está virando assim, um santo remédio para tudo, né? Para limpeza, para tirar mancha, né? E para outras coisas também, outras partes aí, que vocês podem estar procurando aí na internet, inclusive para a nossa saúde, o uso de bicarbonato. Então, é uma alternativa ao invés de estar usando produtos químicos e fazendo uma mistura que não se deve ser feita, ok? Então, tá aí, ó, né? Higiene coletiva refere-se às medidas de limpeza e organização de espaços compartilhados. Aí já é algo coletivo, não é individual, tá? Como escolas, hospitais, praças, transportes públicos, né? Visando prevenir doenças e promover o bem-estar da comunidade. Estamos falando de higiene coletiva, né? Em ambientes que vai estar um grupo de pessoas ali, né? Várias pessoas. A importância, está aí, ó. Prevenção de epidemias. Locais limpos evitam a proliferação de vetores, mosquitos e ratos e bactérias. Então, olha aí, ó, né? Vamos preservar o ambiente que você vai. Tem gente que chega num lugar público, só porque é público, bora, joga lixo de qualquer jeito, resto de comida, e aí vai acontecer o quê? Essa proliferação aí de vetores, que é o que a gente não quer, porque você fez aquilo ali, foi embora, mas vai acabar prejudicando outras pessoas, beleza? Então tá aí, ó. Qualidade de vida, ambientes organizados reduzem o quê? O estresse e aumentam a produtividade, gente. O seu local de trabalho, né, onde de repente tem muitas pessoas, então esse ambiente organizado vai ajudar nesse ponto. Você não vai se sentir tão estressado com aquela bagunça ali no dia a dia e vai aumentar a produtividade. Também vamos agora falar aí também da responsabilidade compartilhada. O que é isso, professor? Exige a conscientização e participação de todos, gente, tá? Na parte coletiva. Então, nós temos que ter essa conscientização e participação de todos. Não adianta só um ter um pensamento ou dois no meio lá de 20 e 30, aqui, aí não vai ter o resultado que se deveria ter, tá bom? Prosseguindo, vamos ver aí boas práticas, né, de higiene coletiva. Tá aí, ó, manter banheiros públicos limpos, né, com sabão, descartar lixo em locais adequados, evitando acúmulo em vias públicas, é o que acontece muito hoje em dia. Participar de mutirões de limpeza em bairros e praças, é algo difícil a gente ver, né? Ok? Então, isso aí são boas práticas para a higiene coletiva.
Já na higiene ambiental, vamos ver, a gestão de resíduos, gente, e conservação de espaços públicos, né? Infelizmente, aqui na nossa cidade está complicado a gente ter isso aí, porque as pessoas jogam muito lixo na rua. Já virou um negócio coletar lixo de igarapés na nossa cidade, né? Virou, algo rendoso para alguém, que é muito lixo que a gente tira de dentro dos igarapés. Então, tá aí, dessa gestão de resíduos e conservação de espaços públicos. O exemplo, lixo em rios, né? Causa o quê? Entupimento de bueiros e enchentes. As pessoas descartam lixo assim, fora de um horário que o lixeiro vai passar. Quando vem a chuva, já leva para onde não se tem que levar. Que é para onde? Para dentro dos bueiros. E aí vai para os igarapés e começa a entupir tudo. Ok? Quais são as boas práticas, professor? Coleta seletiva e mutirões de limpeza. Beleza? Ok? Então tá aí, ó. Agora bora falar um pouquinho do contexto amazônico, né? E desafios e soluções aí, ó. Que imagem bonita das duas meninas, né? Bora falar aí um pouco do impacto, né, da poluição na Amazônia. O garimpo ilegal, né, contamina rios com mercúrio, afetando peixes e populações ribeirinhas. Esse garimpo ilegal é um problema, né? A gente vê aí as pessoas tentando combater o máximo, mas mesmo assim a nossa região é muito grande, né? Desmatamento, né, reduz a umidade, nós já falamos lá no início isso, lá no início da nossa aula, afetando o quê? O ciclo de chuvas no Brasil, os rios voadores. As pessoas pensam, não, mas o nosso clima mudou muito durante alguns anos. Por quê? Está aqui, ó, é um dos pontos a ser visto, é isso aí, é esse desmatamento. Tá? Falta de saneamento, 70% do esgoto na região é despejado sem tratamento nenhum. Isso aí foi algo coletado em 2022. Ó. Então, no nosso país tem muito isso aí. Se descarta, né, o esgoto de qualquer forma nos rios e igarapés. Tá bom? Projetos de reciclagem, tá aí, ó, comunitário. Exemplo, cooperativas de catadores do Amazonas. São boas práticas locais. Vai ajudar muito para reduzir, mas infelizmente a quantidade ainda aí de cooperativas é muito pequena, gente. Né? Complicando e não tendo um efeito que deveria ter para evitar essa poluição aí que é enorme aqui no nosso estado, até mesmo na nossa cidade. Tá? Prosseguindo com as boas práticas, tá aí, ó, projeto de reciclagem comunitária. Exemplo, cooperativa de catadores do Amazonas. Saneamento básico sustentável. Fossas sépticas, né, ecológicas. A gente sabe que aqui muitas casas aqui que fazem, a gente joga, né, numa rede de esgoto e dali sabe para onde é que vai? Direto para o primeiro igarapé perto. Não tem esse saneamento aqui, ó. Aqui na nossa cidade era para ser um exemplo, mas infelizmente ainda não é, né? Temos muito que trabalhar para desenvolver isso aí, para melhorar essa parte aí de coleta, de reciclagem e essa parte ecológica aí, tá bom? Prosseguindo com a boa prática, tá aí, ó, educação ambiental em escolas ribeirinhas. Isso é algo interessante, que as crianças elas mentalizam isso e elas, quando vê alguém fazendo algo errado, opa, já vão fazer aquela correção. Então, essa educação ambiental em escolas é uma boa. Também para quê? Para que a criança ela tenha o conhecimento, né, desde pequena, que é errado descartar o lixo em qualquer parte. Jogar numa floresta, no igarapé, num rio, né, saber que tem um local certo para ser descartado. Ok? E, para fechar, tá aí, gente. Ó, pequenas ações individuais e coletivas, como reduzir lixo, economizar água e adotar higiene sustentável, são essenciais para preservar o planeta, especialmente em biomas críticos, como a Amazônia. A educação ambiental é a chave para a mudança duradoura. Enquanto a gente não tiver essa consciência, né, tiver essa educação, ser educado com essa parte de descarte de lixo, né, a gente corre vários riscos aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da nossa aula e até um próximo momento.